Então, pessoal, eu estava vendo aqui aquele rapaz que era o Rocha, lá do Tropa de Elite 2, né? Que fazia o papel de Rocha, que era um miliciano lá do filme. E ele vai falar da questão de Adão e Eva, né? Que ele não sabe de onde Caim tirou a sua esposa, né? De onde surgiram outros filhos. Cara, eu não sei se te falta leitura ou se realmente você oculta as coisas, ou se está perdendo tanto tempo aí cobrando gatonete, né? Só porque, ou arrumando encrenca com o Matias, porque falta muita coisa que o cara despreza nos textos bíblicos. A narrativa bíblica é bem nítida. Você tem Caim, você tem Adão, você tem Eva. Adão viveu 930 anos. É quase 1000 anos, são quase 1000 anos de vivência. Quando Deus marcou Caim, Deus tinha um plano na vida de Caim porque não deixava ninguém matar ele. Esse homem foi viver, porque a Bíblia vai contar a história dele viver numa terra onde ele conhece sua esposa, não significa que foi imediatamente esse acontecimento. Ali já está narrando uma história de como foi a descendente de Caim. Se você perceber a história, você vai perceber que havia uma separação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Ou seja, os filhos de Deus eram a continuidade dos filhos de Adão e Eva, né? Que não se contaminaram com os outros povos que possivelmente só seria descendente de Caim. Mas como funcionava isso? Funcionou da seguinte forma: foram 930 anos coabitando lá, né, com Eva, tendo filhos e filhas que estão descritos no texto de Gênesis, e de alguma forma esse povoado foi crescendo, talvez não coabitando entre si, até chegar aonde o Caim morava. E o Caim é o primeiro filho de Adão e Eva. Possivelmente ele era muito bonito, e essa aparência pode ter atraído alguns das filhas de Adão e Eva que viveram as suas vidas totalmente separadas de Caim. Muitos nem sabiam a história da morte de Caim e Abel, possivelmente, e muitas vezes não sabiam nem como que vieram parar ali, né? Não se sabe. Pelo tempo, as histórias vão se perdendo. Então, havia ali, quando Eva teve um filho parecido com Abel, ela disse que Deus lhe deu um filho varão no lugar de Abel. Possivelmente devia ter uma aparência parecida. Ou seja, ela ficou, a partir dali, daqueles tempos, eles voltaram a adorar a Deus, porque eles estavam chateados com Deus por conta do afastamento do Jardim do Éden. Que Deus não foi ruim com Adão e Eva, né? Porque quando Deus os afastou, foi para que eles não viessem a comer da árvore da vida e não vivessem a vida toda em pecado. Afastou eles para que eles não voltassem e vivessem e ficassem eternamente presos a esse mundo de morte e prendesse também todos nós. Então Deus coloca ali um anjo com a espada desembainhada para proteger esse jardim. Que lá no Apocalipse você vai ver coisas semelhantes a esse paraíso lá na frente. Né? Você vai ver coisas semelhantes. Né? A Jerusalém que desce do céu, ali vai ter algumas coisas da época, né? Das folhas da árvore da vida que vai servir para a cura das nações. Você vai ter uma série de coisas no desenrolar desse universo. Parece que o Apocalipse ele chega até um desenrolar do universo a nível aqui, novos céus, nova terra e uma nova Jerusalém descendo do céu. Mas a partir dali vai dizer o quê? Que a vida do homem vai estar ali com Deus, Deus vai ser a luz, o Cordeiro, o Messias vai ser a lâmpada, né? Então tem figuras de linguagem ali, mas que vai ser bonito, o lugar vai ser bonito. Né? A promessa é muito grande para os que vencerem. E a partir dali, a gente não sabe o que vai ser o segmento de vida, né, para a gente. Porque a história se limita ali. O Apocalipse é a resolução de todas as profecias, é a resolução de tudo, é o final de tudo. Então, não adianta você pegar um apanhado lá do Antigo Testamento e tentar emendar no Apocalipse, porque o Apocalipse já é a revelação do final dos tempos. Ela é a revelação final. Então, se aplique ali. Então, esse crescimento dos filhos de Adão e Eva, que estão ali, a genealogia deles, vão sendo citados, os filhos foram nascendo, você vê que não há coabitação ainda ali, depois vai falar da geração, mas essas fulano de tal gerou fulano de tal, possivelmente, diz assim a Bíblia, vendo os filhos de Deus que as filhas do homem eram belas, tomaram para si mulheres, né? Aí você vai ver que parecia que havia uma proibição
desses filhos de Adão e Eva, que talvez pudessem se coabitar, ou não sei, de ter relacionamento com os filhos de Caim. Possivelmente é o que o texto dá a entender, né? Porque são 930 anos povoando a Terra, né? De filhos e filhos e filhos e filhos, só de Adão e Eva. Vamos supor que eles não tivessem coabitado entre si. Só os filhos de Adão e Eva teriam uma arranca em 930 anos. E algumas dessas filhas viessem a coabitar com Caim, dando geração. Aí você vai ter os filhos de Caim lá, sendo mostrado. Quando chega esse ponto de as filhas de Deus ver que as filhas do homem eram mais belas, talvez esteja se tratando das filhas da mistura aqui de Caim, ou os filhos de Adão e Eva, né, que de repente não coabitaram entre si, ou coabitaram, porque tem a genealogia lá, que esses começaram a ver que os filhos do mundo, do homem, que seria no caso de Caim, as descendências dele, eram belas. Elas nasceram bonitas. Então, começou a atrair, ou seja, separou-se ali entre duas nações. Uma nação dos filhos de Caim e uma nação dos filhos de Adão e Eva. Que não parece que havia uma proibição deles não se misturarem. Mas quando eles viram que as filhas de Caim eram belas, começaram a tomar para si esposa e misturou tudo. Ali que começa a destruição do mundo. Porque os filhos de Caim são perversos. Eles fazem instrumentos musicais, né? O pagode devia rolar solto lá, churrascão. Um dos filhos de Caim era ruim, matava, tomou para si duas mulheres, começou esse lance de não ter mais só uma mulher. Então você vê que as práticas dos filhos de Caim, e o Caim amaldiçoado, né? Era uma prática como se fosse uma vida sem bênção de Deus. Ele viveu marcado sem a bênção. E os descendentes de Adão e Eva, donos da terra, viveram na bênção. Adão viveu 930 anos coabitando, teve filhos e filhas. As únicas dificuldades que eles tiveram foi a dificuldade de plantar e colher. Mas que dificuldade é essa, gente? O cara era dono do mundo. Ele continuou sendo dono de tudo. Agora, as tristezas que Deus não queria que ele passasse, ver seus filhos morrerem, ver seus netos morrerem, ver Caim matando Abel, o filho mais velho, matar o mais novo. Esse tipo de tristeza foi o erro de Caim lá no Éden. Foi o que causou. E Caim viveu 930 anos coabitando, e Eva possivelmente também. E morreram fartos de dias. Você acha que Jó, que morreu farto de dia, morreu mais infeliz, mais feliz do que Adão, que viveu 930 anos? Você tem ali pessoas que viveram 912, 960, 800 e pouco. Aí depois da era do dilúvio, Deus reduz a idade do homem, né? Que passa a ser 120 anos. Então, por que Deus reduz? Porque Deus não queria mais contender com o homem, porque o homem estava praticando muitos pecados, e Deus parece que quer concluir a história dessa terra muito rápido. Ele abreviando esse tempo, né? Ele vai fazer com que vão nascer outras pessoas, né? Mas não vão viver tantos anos. Então, talvez a sensação de a gente pode viver 120 anos, mas a sensação que a gente tem é que vive mais, ou sei lá, que vive menos. Né? E você percebe que o homem ali, ele começava a ter seus filhos com 100 e poucos anos. Então, quando Abraão teve filho com Sara, com 100 anos, ela com 90, para Deus não era impossível, porque ele pode mexer nessa estrutura e modificar. Entende? Porque os homens, antigamente, faziam filhos com 100 e poucos anos. Né? Então, você percebe que houve essa alteração, mas que é possível se ter uma linhagem, né? Desde que fosse dessa forma. Agora, por que não poderia existir outros povos, além de Adão e Eva, além de Caim, dessas três personalidades? Porque a Bíblia fala que Eva é mãe de todos os viventes, e que de um só fez toda a raça humana. E que se por um entrou o pecado no mundo, e por um vai sair. Né? Tanto que o Paulo vai dizer que Eva pecou, né? E foi enganada pela serpente. Ou seja, a ideia de Paulo, que também é a ideia de que o Gênesis é real. Como algumas pessoas estão dizendo que o Gênesis é uma mentira, as próprias ideias do Novo Testamento apontam para a autenticidade do Gênesis. Até o Jonas, engolido por um grande peixe, é apontado por Cristo como símbolo como sinal de Jonas, né? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará no seio da terra. Ou seja, Jesus aponta para um fato
que parece mentira, mas que aquilo ali foi o único sinal que Jesus deu. Ele comparou a história de Jonas com a história dele mesmo, mostrando que a história de Jonas não foi uma mentira. Possivelmente isso. Jesus não ia usar de uma mentira, uma metáfora, uma parábola para poder apoiar um sinal, né, na sua vida. Porque aquela geração maia adúltera pedia sinal e ele falou que nenhum sinal seria dado, senão do profeta Jonas. E o sinal era esse, de ele estar no ventre do peixe 3 dias e 3 noites e Jesus no coração da terra. Então você percebe que as narrativas do Novo Testamento, elas apoiam algumas ideias do Antigo Testamento. Existência de Moisés, existência de Abraão. Então, como é que você vai dizer algo que não existe se Jesus está afirmando que aqui está quem é maior que Abraão, antes de Abraão existir eu sou, aqui está quem é maior que Moisés. Ou seja, Jesus está apoiando as mensagens do Antigo Testamento, né? Como um judeu que ele foi aqui na Terra. Então, não tem como... E outra coisa, existem passagens, Jesus fala, a Bíblia fala que a morte de Cristo não socorre a anjos, ou seja, já dando a ideia de que tem anjos perdidos, que isso você vai encontrar em Apocalipse, mostrando os anjos que seguiram Satanás, que são os espíritos imundos, demônios, né? O qual o nome de Jesus tem autoridade sobre eles. Então, você percebe que as ideias da Bíblia estão sempre aparando as brechas de certas dúvidas, né? Então, se Jesus não socorre a anjo, a gente já tem a ideia de que a morte de Cristo não tem eficácia para salvar os anjos caídos. O sentido da morte de Cristo é para salvar a humanidade. Então, qualquer ser humano pode ser salvo. Agora, você imagina se um anjo coabitou com uma mulher e teve filhos lá, como algumas pessoas afirmam lá no Antigo Testamento, do Antigo Testamento. Como seria essa descendência? Porque o cara vai nascer de um anjo caído. Como é que ele vai ser socorrido pela morte de Cristo? Como é que o sangue de Cristo vai salvar, vai remir alguém que é filho de um anjo com um ser humano? Não tem muita lógica, né? Não tem muita lógica. Essas citações parecem, primeiro, que são assimilações de texto, e algumas citações são apócrifas, como o livro de Judas, né? O Judas Tadeu, o livro de Judas, ele tem palavras de livros apócrifos. O próprio livro, o próprio Paulo, ele faz citações de livros apócrifos. Quando ele cita Janes e Jambres, ele fala de um livro que fala da ascensão de Moisés, né? Acho que é a Ascensão de Moisés, que é um livro apócrifo. Então tem citações bíblicas que elas partiram de livros apócrifos. Só tem que saber identificar elas, né? Eu não acredito muito na história de Jó, por exemplo. Eu acho que a história de Jó ela não combina com o que a Bíblia afirma, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Como é que Deus vai pegar um ser, né, e vai deixar Satanás brincar com ele só para diversão de Deus, para poder provar alguma coisa que não provou foi nada, entende? Depois o cara perde 10 filhos, né? E a novela da Record tenta adaptar o motivo pelo qual Jó perdeu 10 filhos, tipo, justificando que os filhos eram pecadores, sendo que o texto não fala isso. Eles alteram muitas coisas na edição para poder dar aquela... Como é que se diz? Para poder ter algum romance naquilo ali, né? Porque não tem nada. No texto só diz que Jó fazia constante sacrifício pelos seus filhos, orava constantemente, que os filhos faziam um banquete na casa dos outros, mas nunca disse que os filhos viviam em orgias e pecados, não. Pelo contrário, o Jó, ele fazia aquilo achando que talvez os seus filhos pudessem estar cometendo pecados em secreto. Ou seja, era um cara religioso que se preocupava, né, da forma primitiva dele, da época, e como era naquela época. A preocupação de um pai pelo filho, né, de que eles não se perdessem. Então, ou não fossem abençoados por Deus. Então, a gente precisa entender que de um só veio toda a raça humana. De um só. Olha o nosso DNA, olha o nosso tipo sanguíneo. Nós temos 2 tipos sanguíneos diferentes, sangue dourado, efeito Bombaim, mas sempre vai ter alguém que tenha aquele problema, aquela mesma coisa. Não tem ninguém assim, rara exceção. O sangue dourado tem 46 pessoas no mundo, o efeito Bombaim, de cada 250 mil pessoas na Índia, uma tem. Então, nós somos doadores nossos mesmos, nós temos, né, um sistema sanguíneo igual. Não tem ninguém diferenciado aqui.
O cara tem um sangue Y positivo, não tem, sempre vai ter alguém com um sangue parecido e vai mostrar que é uma falha genética, alguma coisa nesse sentido que desviou do curso, por alguma razão de evolução do corpo, das células, mas não foge, assim, não foge a uma particularidade. Nós temos os mesmos problemas, né? Tem gente que tem um certo tipo de doença rara, aí tu vai ver, ele não é o único que teve essa doença, tem outras pessoas que também teve, por N fatores, né, diferentes. E se tem alguém com uma coisa rara, possivelmente futuramente pode acontecer, porque são coisas de condições, né? Condições. Então nós todos somos humanos iguais, nos alimentamos de coisas que tem nessa terra. Você bebe a água, tem sais minerais, tem ferro mesmo da terra, nós somos terreno. Você precisa do sol. Você vê que nós somos totalmente, viemos do pó e não importa como você vai morrer, você vai voltar para o pó. Nós somos terrenos, nós fomos feitos desse pó da terra, o que não é impossível para Deus. Se uma pessoa engenhosa, uma pessoa com capacidade de moldar aí com vela, uma pessoa praticamente que parece até de verdade, porque Deus não pode moldar o barro e soprar vida nele. Então é alguma coisa assim que a gente pensa assim, pô, é impossível para Deus. Não, Deus nos moldou da terra, né? Porque como é que nós seríamos se a gente fosse feito de outra forma? A gente seria como Jesus, eterno, não foi criado. Não tem um momento na Bíblia que fala que foi criado. Todos esses momentos que você vê ali não significam que Jesus foi criado naquele momento. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Você tem que entender que o Jesus Cristo homem, ele nasceu das entranhas de Maria, possivelmente com características de Maria. Só que, olha, que é um fato totalmente único na história. Algo que já existia na eternidade, que é criador de tudo, que entrou dentro de uma mulher, né? Foi colocado dentro de uma mulher sem nenhuma alteração genética paterna, a não ser a sombra de Deus, e a partir dali aquela mulher teve um filho que pode ter tido as características dela. Aquele é o Jesus Cristo homem, né? Humano, que se humanizou para poder sofrer as nossas dores iguais, né? Para você entender que ele passou pelas mesmas dores que você passa, só que de uma forma totalmente assim, inocente. Ele não tinha nenhuma culpa dos pecados de Adão e Eva, mas ele se autorresponsabilizou pela criação de Deus quando criou o homem. O pecado de Adão e Eva acabou trazendo a morte de Cristo, né? Então Deus poderia ter feito de outra forma. Quando você vê o clamor de Jesus na cruz, passa-se de mim esse cálice, se for possível, né? Que eu não precise beber desse cálice. A Bíblia fala que ele foi ouvido porque ele era justo. Ficou nas mãos de Jesus o andar da carruagem. De tão justo que ele era, ele foi ouvido. Mas ele já tinha se determinado a fazer isso. Ele sabia que o plano de Deus era maior e ele tentou, tipo, fez todos os recursos. Eu acho que a única coisa que para Jesus era ruim não era a crucificação. Era que, imagina, você vive a eternidade toda conectado com o Pai que você ama. Aquela separação que ele teve que experimentar, quando ele fala, Pai, por que me abandonaste? É da mesma ideia do abandono que Adão e Eva tiveram quando eles pecaram, sendo que Jesus não pecou, mas estava recebendo os nossos pecados. Então Jesus também passou pela a falta de um ser dentro do seu coração que nunca se desvinculou dele. Nunca se desvinculou. Sempre foram mesclados um no outro. E no futuro seria como? Eu no Pai, o Pai em mim, vocês em mim e todos nós juntos. A ideia de Jesus é conectar-nos com o Pai. É conectar toda a humanidade. O bem que ele quer, o amor do Pai, ele quer para nós. E essa falta de entendimento do ser humano é absurdo. Porque o ser humano acha que a gente vai para a igreja, ou a gente serve a Cristo, a gente se dispõe do pecado, só por medo. Vou falar assim, só por medo. Sim, também por medo. O cristão que falar que não tem medo de ir para o inferno, ele tem que estar muito convicto da sua fé.
E tem que ter a certeza que ele nunca vai cair. E nunca vai viver caído. Por quê? O medo é terrível. É terrível. Por quê? Porque você vê a condição dos anjos que caíram. E a Bíblia é bem clara que se Deus não perdoa homens, se Deus não perdoa anjo, perdão, se Deus não perdoa anjo, não vai poupar a homens. Se Deus não poupou a anjos que se perderam, você imagina os anjos que não se perderam, quando eles olham para aqueles anjos caídos, eles devem ficar horrorizados com a condição que eles tinham antes e a condição que eles estão tendo agora, de nunca mais serem salvos. E a condenação deles, imagina, você viveu no céu como anjo, podendo teletransportar para tudo quanto é lado, ter conexões com todos, e algum daqueles anjos que é seu irmão, não é? Vocês viveram a eternidade todos juntos. E alguns daqueles se determinaram fugir, lutar contra o Criador, porque essa peleja está lá em Apocalipse. Quando os Satanás, o diabo, né, a antiga serpente lá do Éden, ele cai, né, o dragão com sua cauda arrasta um terço das estrelas do céu, o dragão é Satanás, o diabo, a antiga serpente. Aí ele com seus anjos, que são os anjos? Esses um terço das estrelas caíram do céu, com a sua cauda, ou seja, são os anjos que seguiram com ele, né? E ali você vê a peleja dele com os anjos que ficaram com Miguel, que se mantiveram como servos do guarda Miguel, com o arcanjo Miguel, né? E aí você tem o quê? Você tem seres caídos e seres que não caíram, que não se contaminaram. Você imagina como é que deve ser esses seres chamados espíritos imundos por Jesus. Eles sem glória, né? Eles sem luz, sem a luz de Deus. Eles completamente o oposto do bem. Imagina um ser asqueroso e imundo, que deve ser o aspecto físico deles. Antes, como anjos de luz, eles podem se fazer de anjos de luz para enganar as pessoas, mas na dimensão de outros anjos que conseguem ver a aparência deles real, deve ser terrível você saber, caramba, olha a condição daquele que já foi um anjo de luz, aquele que já foi um servo de Deus. Olha a infelicidade, a desgraça que eles estão vivendo agora, e eles vão ser jogados no lago de fogo, onde vão sofrer para sempre por essa afronta e pelas coisas que eles fazem nessa humanidade de seres que Deus ama. A partir dali, Deus pegou da terra, do chão, da insignificância, fez o ser humano, soprou vida nele. Olha só como é que o diabo deve ficar vendo tudo isso. Pegou do chão, onde a gente pisa, onde tem bactérias, fez o barro, soprou vida, ou seja, Deus como estivesse dizendo assim, eu dou vida a esse pó dos meus pés aqui, se é que tem chão para Deus, mas eu não devolvo a vida a vocês. Eu dou vida a esse pó e transformo eles em filhos, mas eu não mudo a história de vocês, pela afronta que vocês fizeram lá no céu. Porque eu dei liberdade a vocês para serem felizes, vocês não... Imagina, cara, um anjo não tem as tentações que o ser humano tem, não tem as dificuldades que nós temos. Você acorda todo dia cedo, pega uma condição cheia, trabalha pra caramba para viver uma vida, às vezes, de doença, uma vida de depressão. Os anjos não têm nada disso. Qual é a dificuldade de ser um anjo? Oh, não tem dificuldade. Né? Eles não tinham nem contra quem lutar, né? Por quê? Porque não havia o mal. Então, eles fizeram do tudo que Deus lhes deu a condição e eles decidiram do tudo virar nada. Assim também é a vida de muita gente, que do tudo virou ninguém, virou nada.